tanta frequência. Nas últimas semanas eu fiz muito poucos vídeos, tava fazendo um vídeo por semana. E que, gente, eu não tava fazendo tantos vídeos porque eu tava aqui mudando o cenário. Vocês já devem perceber que eu mudei totalmente o cenário agora. Que agora tá com esses desenhos emoldurados na parede. E tipo, agora o cenário tá bem mais legal e também bem mais fácil pra mim fazer mais vídeos pra vocês. Então eu vou tentar fazer mais vídeos pra vocês com mais frequência. Agora, gente, indo pro tema do vídeo. Gente, todo mundo sabe que o Zoro é um dos personagens mais fortes do anime. Sabe, entre os Mugiwaras, a tripulação do Luffy, ele é um dos mais fortes. Ele só perderia apenas pro Luffy, o capitão da tripulação. Mas eu acredito que ele perderia por pouco, mas perderia. Então, tipo, mas uma coisa que todo mundo já reparou do Zoro é que no começo do anime, até a metade do anime, o Zoro tinha dois olhos normais. Mas depois naquela pausa, que todo mundo lembra que a tripulação do Chapéu de Palha ficaram 2 anos separados. Então nesses 2 anos mostrou eles bem mais velhos, com outras roupas, outros designs. Aí apareceu o Zoro com uma roupa nova, bem legal. Mas uma coisa que dá pra destacar muito é que ele tá com uma cicatriz no olho. E esse olho que ele tá com uma cicatriz tá fechado, sabe? Tipo assim, esse olho tá fechado. Sim, não mostrou como que ele conseguiu essa cicatriz. Então, tipo, muitos acreditam que esse olho fechado possui um porém. Como assim? Às vezes isso pode ser um poder oculto dele. Não tô falando que quando ele abrir o olho vai ser um Sharingan. Que eu tô falando que às vezes o Zoro está com o olho fechado para ele sempre tentar lutar só nos 50% dele. Como assim? Eu vou dar um exemplo aqui do Zarek Kenpachi de Bleach. O pessoal aí que viu Bleach deve conhecer o Zarek. O Zarek, ele era muito conhecido por ser um personagem muito forte. Ele é um dos personagens mais fortes do anime, mesmo ele não ter atingido a Bankai. Mas o Zarek, ele possui um medo de se tornar tão forte que ele não iria mais conseguir ter uma luta boa com alguém. Como assim? Ele é tipo o Goku, ele gosta de ter uma luta acirrada, sabe? Não é aquela luta que ganha com um murro e o cara perde. Não, ele gosta de lutar, de apanhar, sabe? Ele gosta de lutar. Então o que o Zarek fez? Ele começou a usar um tapa-olho em um dos olhos. Esse tapa-olho que ele utiliza, ele meio que suga a energia dele, a energia espiritual dele. Então fazendo ele ficar mais fraco. Mas quando ele arranca o tapa-olho, a força dele original aparece, a força dele total. Então o tapa-olho é tipo de um jeito para deixar ele mais fraco, para ele conseguir ter umas lutas mais acirradas. Mas quando ele percebe que o adversário dele é muito forte, que no caso foi o Ichigo no anime, ele teve que arrancar o tapa-olho para lutar pau a pau com o Ichigo. Então, tipo, às vezes o Zoro tá fazendo a mesma coisa. Todo mundo lembra que o Zoro treinou para atingir o Haki com Mihawk. Mihawk ensinou ele o Haki da observação e do armamento. Então, tipo, vou dar um exemplo aqui, observação. E se você não conhece muito bem o Haki de One Piece, dá uma passada num vídeo meu passado que lá fala um pouco do Haki. É um vídeo que fala de algumas técnicas mais fortes dos animes ao todo. E não esqueça que esse vídeo terá uma parte 2, eu acredito que nessa ou na outra semana. Mas tipo, o Haki da observação, ele é um Haki que primeiramente vai se observar bem melhor. Que o que acontece? Você consegue ver onde o inimigo está, conseguir se sentir a energia do inimigo. Isso é uma habilidade básica de todo anime, que é uma habilidade de conseguir ver a quantidade de poder do inimigo e também ver onde ele está através da sua energia. Isso é uma vantagem muito grande, que às vezes o inimigo está escondido para tentar atacar ele por trás, e ele consegue ver onde está o inimigo. E sem contar que o Haki da observação consegue prever os movimentos do inimigo por alguns segundos. Eu não lembro muito bem quantos, mas ele consegue meio que prever o futuro, alguns segundos no futuro. Então, tipo, isso é uma vantagem muito grande. E com esse hack ele consegue, sabe, desviar, sei lá, de balas, de tudo. Então, é muito apelão. Que até já foi visto o Luffy usar o hack da observação e conseguiu desviar de incontáveis balas. Porque estavam atirando nele e conseguiu desviar de todas com grande facilidade. Então, tipo, se o Zoro abrisse esse olho dele, o segundo olho, o hack dele, a observação, iria aumentar 50 vezes. Por quê? Porque o hack da observação ele consegue utilizar só no olho que ele está aberto. Porque ele não vai conseguir ver com o olho fechado, né? Ninguém consegue ver com o olho fechado. Então, ele só usa 50% do potencial do hack da observação. Se ele abrir o segundo olho, ele vai ficar com 100%, ele vai ativar mais 50% do hack da observação. Então, ele vai conseguir prever mais o futuro, prever mais segundos no futuro, vai conseguir ver com mais alcance os inimigos e ver
com mais alcance quantidade de poder dos inimigos, que isso já dá uma vantagem grande pro Zoro. E sem contar que todo mundo sabe que o Zoro, ele é um espadachim. E ele, para lutar, nesse momento ele só fica com o olho aberto. Então, tipo, ele luta de boa com o olho só, sabe? Desviando, sabe? Com as 3 espadas. Se ele abrir o segundo olho, a visão dele vai aumentar 50 vezes mais. Porque ele tá com o olho fechado, abrindo, vai ficar... o ponto de visão dele vai ficar bem melhor. Então isso também iria melhorar o ponto dele de conseguir até utilizar as espadas e ganharia muita vantagem contra um inimigo. E outra coisa que também poderia acontecer se o Zoro abrisse o segundo olho é ele ativar o Hack do Rei. O Hack do Rei é um dos hacks mais raros que é como se fosse só em uma pessoa, de 1 bilhão, só uma pessoa consegue o Hack do Rei. E o Hack do Rei, para conseguir ele, você teria que ter ou um trauma muito grande, tipo do Doflamingo, ou ter um treinamento muito extenso como o do Luffy, sabe? Então, às vezes, se o Zoro abrisse o segundo olho, ele poderia ativar o Hack do Rei. Isso é só uma chance, às vezes não. Mas, gente, nós também não podemos descartar as chances do Zoro estar com o olho fechado, por conta que ele deve ter treinado. E às vezes ele perdeu o olho, né? Às vezes ele tá com o olho fechado porque ele perdeu. Que isso também explicaria por conta da cicatriz dele. Mas muitos teorizam que o Zoro possui um poder oculto por conta desse segundo olho fechado. E também o criador de One Piece teve uma entrevista que perguntaram pra ele por que o Zoro possui aquela cicatriz e tá com o olho fechado. O criador de One Piece, ele falou que desde o começo ele queria que o Zoro ficasse caolho numa parte do anime, sabe? Ele sempre quis que o Zoro tivesse aquela cicatriz de combate. Mas perguntaram pra ele como que ele conseguiu e pra que iria servir, ele, sabe? Tipo assim, ele meio que pulou o assunto, como se ele não pudesse falar aquilo. Muitos acreditam que o criador de One Piece está querendo guardar esse olho fechado, esse mistério, para trazer um poder oculto pro Zoro. Às vezes vai que no novo arco de One Piece contra o Zoro lute contra o Kaido, ele abre o segundo olho e ativa um poder maior. Tipo assim, o que eu tô falando são os poderes do hack. Vai que ele abre o olho e desperta outro poder. Mas tipo, gente, o que eu quero dizer é que se o Zoro abrir o olho, o segundo olho, ele vai aumentar o seu hack da observação, que vai ficar bem melhor, vai ficar 50 vezes melhor que com um olho só. E também as suas habilidades de espadachim vai melhorar bastante. Porque, um exemplo, vamos supor futebol. Você que joga futebol normal, você que tem 2 olhos, você joga futebol de boa. Só estou dando um exemplo. Joga futebol de boa. Se você jogar com olho só, você vai ter só metade da sua visão. Então, tipo, às vezes se vir alguém pegar a bola de você de um lado, você não vai conseguir ver porque é onde é o seu ponto cego. Mas se você joga... Então... eu tô querendo dizer aqui, se o Zoro abrir o segundo olho, o ponto de visão dele vai melhorar bastante e ele também irá conseguir lutar com as espadas bem melhor. E é como eu falei anteriormente, às vezes não vai ser um poder por conta do hack, às vezes pode ser um poder novo. Mas se você gostou do vídeo, mete o dedo aí no like para dar uma força pro canal e se inscreve. E vocês que gostam de One Piece, se inscreve aí no canal porque eu vou tentar fazer mais vídeos de One Piece dependendo da quantidade de visualização e de likes que eu tiver nesse vídeo. Mas acredito que eu vou tentar fazer mais vídeos de One Piece. Não sei nessa semana eu vou ter outro vídeo de One Piece, mas eu acho que na próxima eu posso tentar fazer outro vídeo de One Piece falando de algum tema de One Piece. Mas se vocês gostam do anime, coloca aí embaixo algum tema de One Piece, algum mistério, alguma coisa que eu possa explicar aqui no vídeo. Mas agora, falou!